E galera, último vídeo então para revisão para nossa prova, ou nosso teste na real. A gente vai falar sobre as ligações químicas do caráter das ligações metálicas. As ligações metálicas, elas envolvem, é um nome bem mais intuitivo do que a anterior, ligação covalente, né? Então, enquanto a ligação iônica ela fazia a ligação entre íons diferentes, daí a gente precisa lembrar que é a ligação entre íons de cargas positivas e negativas, né, cargas opostas que se estabilizam justamente através dessa interação. Então, é uma ligação bem forte. Aí a gente tem as ligações covalentes. Covalente, a gente precisa lembrar então que esse covalente, talvez a palavra covalente, poderia nos lembrar que há um compartilhamento de elétrons. O elétron, ele trabalha tanto de um lado quanto de outro. Ele há um trabalho mútuo ao mesmo tempo. As características das substâncias formadas através dessas ligações diferentes são diferentes, né? Entre elas, a gente precisa notar o ponto de fusão e o ponto de ebulição são diferentes em substâncias com ligações iônicas e covalentes. Fora o ponto de ebulição e o ponto de fusão, a gente precisa lembrar a condução da corrente elétrica. Então, compostos iônicos, eles conduzem quando no estado líquido e quando estão em soluções aquosas, e os covalentes, eles não conduzem a corrente elétrica, a menos que eles estejam ionizados. Isso a gente já falou, né, nas outras aulas, ou nos outros vídeos. E também, obviamente, nas leituras que vocês fizeram nos livros de vocês. Agora, por fim, eu preciso comentar sobre as ligações metálicas, ou outro nome bem intuitivo, que são ligações de metais, né, elementos metálicos. Então, a gente precisa sempre lembrar uma característica que define ou que explica essa ligação metálica, e sempre vai aparecer, assim como uma questão, para explicar justamente, né, que os elementos que compõem as ligas metálicas estão em um mar de elétrons. Então, de fato, são cátions em posições fixas, esses cátions, e os elétrons estão dispersos entre eles. Por isso que eles estão aqui bem louquinhos, e a gente não consegue precisar exatamente em cima de qual alumínio cátion, em forma cátion, está o nosso elétron, ou o elétron de cada um destes alumínios. Então, por isso que forma essa característica de mar de elétrons, tá? Então, o que caracteriza uma substância cujos átomos são ligados por uma ligação metálica é que a gente possa pensar nesses átomos ligados ou estabilizados na sua forma de cátions, organizados no seu espaçamento, mas de lado e lado, e um meio entre esses átomos e até em cima e embaixo, a gente tem esse mar de elétrons, tá? E elétrons esses que são de todos os átomos pertencentes a essa substância, certo? Essa característica é muito importante para a gente lembrar e conseguir entender por que os metais são bons condutores, e é justamente por causa dessa fluidez que esses elétrons se apresentam nessas ligações. Os compostos metálicos, então, que são os compostos cujos átomos são ligados com ligação metálica, eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição, são sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que ele é líquido, são bons condutores de corrente elétrica e calor, são maleáveis, ou seja, dá para fazer lâminas, e são dúcteis, dá para fazer fios desses metais. Essas são características importantes de perceber, justamente porque tem essas duas características aqui, são geralmente muito cobradas, né, e muito recorrentes, né? Então, a característica de ser maleável é a característica de poder fazer lâminas ou transformar este composto em lâmina, e a ductibilidade, né? A maleabilidade e a ductibilidade. A ductibilidade é a característica de poder transformar esse metal em fio, ou fazer um fio deste metal.
as ligas metálicas, elas não necessariamente são feitas de um elemento só, elas podem ser misturas de metais, uma mistura não necessariamente precisa ser líquida, né? Ela pode ser sólida também. Aqui, como por exemplo, a gente tem um exemplo aqui elaborado nessa projeção, nesse PowerPoint, de bronze. Então, o bronze, ele não é um elemento da tabela periódica. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. Então, essa liga metálica, ela existe porque ela tem uma característica específica interessante para aquele momento que ela foi desenvolvida, né? Então, o bronze, por exemplo, tem essas características que fizeram ele compor tanto ferramentas quanto armaduras, né? E agora nas medalhas da terceira posição, né, dos Jogos Olímpicos. Isso não faz com que essa liga metálica não seja importante para outras finalidades, tá? Então aqui a gente tem, como o esquema aqui apresentado anteriormente, nós temos organizados átomos, no caso íons de estanho e de cobre organizados, né? E o mar de elétrons entre estes átomos. Além do bronze, né, que a gente tem essas estatuetas aqui representadas, a gente tem nas ligas metálicas sempre que prestar atenção, pelo menos, que nem sempre essas misturas são 1 para 1. Assim como num bolo a gente não usa 1 kg de farinha para 1 kg de ovos, nem 1 litro de leite, 1 kg de açúcar, né? A gente tem sempre proporções. As ligas metálicas seguem essas proporções também. Tudo depende da finalidade para que vai se aplicar, né? Mas no caso do bronze, que a gente já falou, então, que é uma liga metálica entre cobre e estanho, a gente tem a proporção variando de 2 a 11% de um desses metais, né? Então a gente tem um outro exemplo aqui, que além das estatuetas, a gente tem os sinos, né? Esse tipo de sino. E deixa eu só ver se esse aqui era de fato bronze que eu queria falar. Além do bronze, eu tenho o latão, que agora, ao invés de estanho interagindo com cobre, eu tenho o átomo ou átomos de zinco, a proporção variando de 5 a 45% desses elementos. E ainda assim eu posso chamar de latão. Aqui, como por exemplo, para mim parece assim, um trompete, né? Mas tem com certeza outros objetos, outras ferramentas que essas ligas metálicas podem ser aplicadas. Um outro exemplo de liga metálica é o magnálio, que é junção do alumínio com magnésio, e ouro 18 quilates, que eu acho que esse aqui é o mais famosinho, assim, né? Assim, a pessoa não conhece o bronze e o latão, ok, né? Mas o ouro 18 quilates a gente já escutou em algum lugar alguém falando 18 quilates, 24 quilates. O ouro 18 quilates é uma junção, não é um ouro puro, né? Mas é uma liga de ouro com prata e cobre, né? Onde que o ouro é a parte mais majoritária, no caso, é a parte majoritária, e a proporção de prata e cobre neste ouro é de 25%. E a gente tem também o ouro 24%, né, o 24 quilates. O ouro 18 quilates, que é 25% de cobre e prata, e tem o ouro 24 quilates. Esse acredito eu que seja o ouro puro. Mas como a gente está falando de ligas, né, de elementos diferentes, então vamos deixar o ouro 18 quilates, que é a mistura de prata e cobre junto com o ouro. E por fim temos um famosinho aqui que é o aço. O aço também não é um elemento da tabela periódica, ele é uma liga metálica de ferro e, pasmem, carbono. Então o carbono ele vai variar de 0,008% até 2% nessa liga com aço. Certo? Acredito eu que dos meus exemplos sejam estes que eu trouxe. Então, é isso aí, galera. Bons estudos, aproveitem para assistir e anotar suas dúvidas.
eu vou postar esses vídeos com antecedência para que vocês possam me perguntar e tirar dúvidas com antecedência. Perfeito? Acredito eu que para o teste a gente não tem uma aula de revisão, mas eu justamente já estou postando isso aqui com antecedência para que vocês possam me perguntar coisas com antecedência e evitar estresse para vocês aí na hora do estudo, certo? Um abraço para vocês, até mais.